Shruti Smriti Puranam Alayam Karunalayam Namami Bhagavad-padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Vadarayam Sutra Bhashya-vitau Vande Bhagavantau Punah Punah Sadashiva-samarambham Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru-paramparam. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então, vamos começar cantando esse mantra, esse verso primeiro. É a página 26. E aí algumas pessoas pediram para eu fazer um áudio, enviar lá no grupo. Então, depois da aula eu vou enviar esse áudio. Então, quem quiser depois da semana de Vedanta pode treinar a partir dele. Pratasmarami bhavaviti haram suresham Pratasmarami bhavaviti haram suresham Gangadharam vrishabhava Hanamambikesham Gangadharam vrishabhava Hanamambikesham Khattvangashula Varada bhayahastamisham Khattvangashula Varada bhayahastamisham Samsara roga haramaushadham advitiyam. Então agora todos juntos. Pratasmarami bhavaviti haram suresham Gangadharam vrishabhavanamambikesham Khattvangashula Varada-bhayahastamisham Samsara roga haramaushadham advitiyam. Agora sim, cara, ficou legal. Muito bom. Então, na aula passada a gente viu a explicação dessa palavra Bhavaviti Haram. Então, como a gente viu, são versos de meditação, não é para Karana Granta que vai explicar o Vedanta e etc. É um texto para que nós que já estudamos possamos expressar a nossa devoção. Então a gente aprende o significado, mas aprende também a cantar os versos. Então, pela manhã é uma ótima prática que a gente pode iniciar, que é como a gente faz aqui, a gente canta Rudram de manhã, faz várias orações, vários mantras. Então esse pode ser um verso, um shloka, um stotram simples de cantar. E é importante a gente entender o significado. Então, a ideia aqui dessa aula, da aula passada, é a gente entender um pouco do significado. Não vai dar para ver todas as palavras, mas algumas delas a gente vai passar mais rápido, talvez. Mas a ideia é essa, então, a gente entender um pouco do significado, algumas ideias, e aprender também a ter uma introdução a cantar ele. Então, na aula passada a gente viu essa frase, Pratasmarami, cedo, Prataha, cedo, pela manhã,
Smarami, eu lembro, eu medito em quem? A gente viu Shiva. Ishvara, um dos nomes de Ishvara, a causa do universo, de Karanam, é Shiva. Como eu falei, tem aquela derivação mais específica, a partir da raiz é dada. Mas a gente pode simplesmente entender aquele que é auspicioso como um nome de Ishvara. E esse nome tem a forma específica associada a ele. Existem descrições dessa forma. A partir dessas descrições do Shastra, das Puranas, etc., dessas descrições na forma de palavras, é que a gente tem a imagem que é conhecida. Não é o contrário, que algum desenhista inventou e alguém colocou. Então a gente tem essas descrições da forma de Shiva, que nos ajudam a apreciar algo que é na sua essência sem forma, e assume a forma, aparece na forma de todo o universo. De qualquer maneira, mesmo na forma de Vishwarupa, como a gente fez hoje na manhã, na meditação, ainda assim é algo muito difícil de apreciar, a totalidade, o universo inteiro. Então, uma forma mais simples nos ajuda, como a gente tem no altar. Então, esse verso aqui, quando a gente viu esse primeiro verso, foca nesse Eka Rupa Ishvara, o entendimento de Ishvara como focado mais nessa ideia de Ishvara como uma forma específica e alguns atributos específicos. Então, primeiro que a gente viu Bhavabhiti Hara, está tudo no segundo caso porque é o objeto do verbo, né? Eu lembro de quem é esse objeto do verbo lembrar. Tá, por isso que fica Haram, Suresham, Gangadharam. E a gente viu então Bhavabhiti Haram, aquele que elimina o medo. Aí vocês podem corrigir na tradução da apostila. Saiu só aquele, eu lembro daquele que elimina o medo. Seria Bhiti Hara, mas tem Bhavabhiti Hara, então faltou traduzir essa palavra Bhava, que, como a gente viu na aula passada, pode ser traduzida como a vida de constante transformação. Então, aqui eu lembro daquele que elimina o medo, que é constituinte dessa vida de constante transformação, chamada Samsara, chamada Bhava também. Bhava. E a gente viu na aula passada de duas maneiras esse Ishvara elimina esse medo, que é característica do Samsara. A primeira, no sentido do fundamental, do definitivo, da definitiva eliminação desse medo, a gente viu na forma daquele que dá o conhecimento de Vedanta. Lá no final do último verso vai aparecer a palavra Vedanta Vedyam. Shiva é chamado Vedanta Vedya, aquele que é conhecido por Vedanta. Esse Vedanta veio de onde? Veio de Shiva, como o primeiro mestre, aquele que dá o conhecimento. E também, de certa maneira, tudo que está envolvido em adquirir esse conhecimento, como preparação da mente, o próprio desejo por moksha, o próprio nascimento humano, que é tão raro, tudo isso depende de Ishvara Kripa, das bênçãos de Ishvara, bênçãos de Shiva. Então, Ishvara é aquele que dá o conhecimento nesse sentido. Tudo que é necessário para uma pessoa alcançar o conhecimento, a gente vê como dado. O próprio você encontrar uma pessoa, Mahapurusha Samshaya, tudo isso, Mumukshutam, Anushetom, Mumukshutom, Mahapurusha Samshaya. São faladas três coisas muito raras de alcançar: nascimento humano, esse interesse por esse assunto, interesse por moksha, e Mahapurusha Samshaya, que é esse encontrar refúgio em uma pessoa que tem esse conhecimento. Mahapurusha quer dizer um grande, como Mahatma, uma grande mente, uma grande alma, mas significa a pessoa que tem essa visão maior. O Shrotriya Brahmanista é uma pessoa que tem o conhecimento e tem a capacidade de ensinar isso. Então, isso é muito raro, uma bênção, tudo isso. Então, Ishvara nos dá o conhecimento abençoando com tudo isso. O
E que conhecimento? Conhecimento de que eu sou aquele Abhaya Swarupa, aquele que é por natureza livre de medo. Livre de medo por quê? A gente viu nas aulas do Ashtavakra Gita de contemplação, eu sou a Sangha, eu sou aquele que não é afetado por nada. Então eu vou ter medo de quê? A maior proteção do medo é essa, na forma do entendimento de que não há nada que possa acontecer comigo. O que pode acontecer comigo? Com o corpo pode acontecer várias coisas, com a mente pode acontecer, mas com esse Atma que eu sou, que é a Sangha, não tem nascimento, não tem morte. Deixa que o universo inteiro se dissolva, continue. Então eu vou ter medo de quê? Tem um verso na Upanishad que diz isso. Ele faz uma Mahavakya, no final ele diz Tato Navidyogupsate, tendo assimilado esse entendimento da identidade entre eu e esse Ishvara. Tato Navidyogupsate, a pessoa não deseja se proteger de mais nada. E aí Shankara, se não me engano, no comentário a esse mantra, ele diz, então, explicando como assim a pessoa não deseja se proteger de mais nada? Como assim? Aí ele diz, quem vai proteger o que do que? Quando tem a noção de individualidade, o medo é impossível de você eliminar completamente. Então a resolução definitiva é na forma desse entendimento. Fundamentalmente eu sou esse Abhaya Swarupa, por natureza livre de medo. Esse conhecimento é dado por Shiva, então ele é Bhavabhidya. Também no sentido, ele dá o conhecimento, ele abençoa com essa eliminação do medo, também no sentido de que ele é o próprio conteúdo desse ensinamento que remove o medo, também dessa maneira, pode ser visto. E aí por fim a gente viu também que de forma relativa também Ishvara abençoa, nos dando essa confiança, nos dando essa capacidade de confiar, e aí você relativamente livre de medo, com essa confiança em Ishvara, na forma da ordem, apreciando que você não está separado de Ishvara, você relativamente se torna mais confiante no seu próprio prarabdha, você relaxa. E aí, tendo um tanto de abhaya, dessa ausência de medo, fica mais fácil assimilar a ideia de que eu sou o livre do medo. Então, dessas duas maneiras, ele é Bhavabhidya. Aí depois ele diz Suresham, que ele quer Sura Isha. Isha, o Senhor, aquele que é o Senhor, ou aquele que governa, aquele que... como a gente usa, né? A palavra Senhor é o significado literal da palavra Ishvara ou Isha. E ela é usada em diferentes contextos, não só no contexto da causa do universo, mas, por exemplo, um senhor de terras, uma pessoa que é um dono de uma terra, etc., de uma empresa, Ishvara nesse sentido, aquele que está no comando, é o superior ali. E esse Isha é o Isha sobre o quê? Sobre as pessoas a gente sabe, é o senhor de todas as coisas. Mas aquele diz Suresha é o senhor dos Sura. Sura é uma outra palavra para Deva. Então ele é o Senhor de todos os devas, todas as deidades, todas as devatas estão incluídas nele. Isso é muito importante saber, porque às vezes a gente vê tantas coisas, tantas formas diferentes, é natural, né? Você vai fazer a puja, aí você esquece de fazer puja para Ganesha, ou então você vai fazer o seu altar, você fica na dúvida, o que eu vou colocar no meu altar? Bota Dakshinamurti. Mas e Hanuman? Como é que eu não vou botar Hanuman no altar? Uma certa preocupação de você estar reverenciando uma coisa e deixando alguma coisa de lado, deixando Mahalakshmi de lado. É por isso que às vezes você vê uns altares que não tem nem espaço para você colocar flor, todas as deidades. Mas com o entendimento de Vedanta, o que acontece? Você aprecia que não existe isso. Você tendo uma deidade Ishtadevata, seja Shiva, seja Vishnu, seja Ganesha, seja Saraswati, qualquer uma, que seja a principal ali, você consegue ver nessa deidade, está tudo incluído. Na verdade, a própria lâmpada é o suficiente. Você pode ter um altar só com uma lâmpada, você não precisa ter nenhuma imagem, nada.
Por isso que a gente canta no verso. Deepa Jyoti Param Brahma, Deepa Jyoti Janatanaha. A lâmpada, saudações à lâmpada. E que lâmpada é essa? Essa lâmpada não, saudação à luz da lâmpada. Deepa Jyoti, Jyoti. E o que essa luz representa? Para Brahma. Essa luz que é para Brahma, o absoluto, e que é também Janardana, Krishna, a causa da criação. Então a lâmpada é para Brahma, a lâmpada não, desculpa, mais específico, né? A luz da lâmpada é um símbolo de Jyotisham Jyoti. Então a lâmpada é o suficiente. Shiva, se tiver Shiva, é o suficiente, porque ele é Suresham, o Senhor de todos os deuses. E ele é também, ele está indo na sequência ali, né? Prata Swaram, Bhavabhiti Haram, a próxima palavra é Suresham. Vou tentar ir assim, meio sistemático, para a gente não tentar ver mais ou menos todas as palavras. Aí ele diz Gangadharam, aquele que sustenta Gangá. Gangam Dharati, aquele que sustenta Gangá. Qual que é o significado disso? Gangá representa o conhecimento. Esse conhecimento de Vedanta que é passado num fluxo ininterrupto de professor para discípulo. Ele vem vindo esse fluxo, é como um rio. Vem lá dos Himalayas lá, e vai se espalhando por todo canto. Então, o Gangá é um símbolo do conhecimento. Mas se for ver a origem, de onde que isso começou lá no Himalaya, então, aí tem a história que diz que é Shiva, o cabelo de Shiva foi onde primeiro esse rio, quando desceu dos céus, nas histórias é contado assim. Gangá é uma Devi, então ela desceu lá devido à sede de um Rishi. E aí ela desceu, só que ela desceu com muita força, e aí falaram, quem vai conseguir segurar a força de Gangá quando ela descer do céu? Ela é muito forte. Aí falaram, a Shiva, fala com o Shiva que ele vai resolver. Aí as histórias, né, da Purana, então ele é um asceta, ele tem aquele cabelo de asceta, e aí o Gangá cai na cabeça dele. E aí Gangá estava muito orgulhosa, achando que ela falou assim, tem certeza, acho que melhor, eu sou muito forte, vai cair com muita força. Quem que vai aguentar? Aí Shiva falou, e de fato, quando cai na cabeça de Shiva, tem algumas histórias que contam que, na verdade, não acontece nada com Shiva, nem fica preso ali no cabelo de Shiva. Gangá fica preso no cabelo de Shiva. Mas aí aos poucos Shiva então resolve, não, tudo bem, vou liberar. Aí solta. Então então qual que é a origem? Ele sustenta o Ganges, quer dizer o quê? Ele é a fonte, a origem desse Gangá, que é o conhecimento. Então, Shiva é visto também como a origem desse conhecimento, a origem dos Vedas. E também como a origem do próprio Parampara, professor e discípulo, ele é a origem, como Dakshinamurti. Então, Gangada. Aí a gente tem depois Vrishabhavaranam. São duas palavras, né? Vrishabhavaranam, Ambikesham. Aí tudo isso mais ou menos descrevendo a forma, né? A história. Esse Gangadharam que a gente viu aqui sustenta o Ganges, o rio Ganges, que a gente chama de Gangá. Se você for ver nas imagens, geralmente Shiva tem aquele cabelo e aqui em cima da cabeça dele você vê uma outra cabeça pequenininha, um rosto assim. É Gangá ali na cabeça do Shiva. Então tudo isso, de certa maneira, a gente consegue visualizar a forma de Shiva. E aí a próxima descrição é Vrishabhavaranam. Vrishabha quer dizer é um touro. Vahana é um veículo. Então aquele que tem como veículo o touro. Vrishabhavaranam. Então tem algumas imagens dele, o veículo dele é esse touro. Tem sempre aquele Nandi na frente nos templos, tem sempre um veículo olhando para a imagem, você tem lá o Nandi. E aí tem essas descrições, sempre tem vários simbolismos em Vedanta. Um simbolismo muito interessante que é dado aqui pelo Swami Sadatmananda nas aulas dele. Esse Vrishabha, o que quer dizer esse Shiva está sentado no touro? Qual é o significado disso?
E aí, está meio baixo quando a gente faz assim, né? E então, o que significa esse touro? Significa a mente, Antarkaranam, a mente dotada desses 4 qualificações. Sadhana Chatushkaya. As 4 qualificações que a gente estudou o Tata Buddha sabe. Então não vou demorar nisso. Viveka. As 4 qualificações, essa é uma sadhana, as 4 qualificações que são um meio para a pessoa adquirir esse conhecimento. Que é Viveka, discriminação, Vairagya, desapego. Aí o grupo de 6 virtudes, chamado Shakta Sampata, chama domínio sobre a mente, Dhamma, domínio sobre os sentidos. O Parama, Sadharma, Eva Anushkana, compromisso somente com Dharma, não se focar no aquilo que você tem que fazer, deixar outras coisas de lado, essa virtude. Parama Titiksha, capacidade de acolher. Titiksha. Titiksha Shraddha, capacidade de confiar no Guru, nas palavras. E Samadhana, capacidade de concentração. Muito importante, né? E essa é a terceira perna que se desdobra em alguns mais. Mas é considerado esse grupo é uma perna só. Chama Dhamma Paramata Titiksha Shraddha Samadhana. Aí a quarta pata, qual é? Diga aí. O Moksha-tom, desejo por Moksha. Que uma hora vai ter que ser abandonado, mas de início é extremamente importante. É sobre esse samadhana, uma concentração da mente, algo muito importante que a gente tem que... E como que a gente desenvolve? Através de uma vida de disciplina. Samadhana, capacidade de concentração. Que hoje em dia parece que está se perdendo cada vez mais. Com tantas coisas ao mesmo tempo que a gente faz, tantas atividades, a nossa mente fica muito agitada, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente não consegue nem ler um e-mail, uma coisa, não consegue. E dirá estar Vedanta. Então é algo que a gente tem que se preocupar, não tem. O que eu posso fazer para ter mais samadhana? Lá sempre que algum curso vai ser dado lá no Vidya Mandir, aí eu faço um Google Forms para saber, né, quem vai se inscrever, aí a pessoa se inscreve. Aí uma das perguntas que eu sempre coloco lá no início é data que preencheu este formulário. Para mim saber saber se a pessoa preencheu tal data, me ajuda, né? E aí eu fiquei muito surpresa, e sempre acontece, todo curso acontece a mesma coisa, com essa pergunta. Algumas pessoas colocam a data, né, normal ali. Mas aí às vezes eu me surpreendo, vendo que algumas pessoas preencheram o formulário em 1976, 1958. Como assim? Várias datas aleatórias assim. A pergunta é: data em que preencheu esse formulário? É 11 de outubro de 1969. O curso é agora, né? Ou seja, quando a pessoa viu aquela data ali, ela não leu a pergunta. Aí eu deixei essa pergunta aí, porque eu já sei, esse aí tem problema de samadhana. Essa concentração é muito importante, senão a gente pega o texto, vê a tradução e já, não, já entendi. Tem que aprender a fazer as coisas, né, com mais concentração. É algo muito importante hoje em dia, assim, ter com essa coisa dos celulares e tudo. Se a gente não tiver uma disciplina que a gente mesmo impõe a gente, já era. Então, tudo isso essa mente que tem essas 4 qualificações, é esse touro. Então, e Shiva, então onde é que Shiva fica ali? Onde é que Shiva permanece? Permanece somente nesse Vrishabha, na mente que tem essas qualidades. Shiva, então, na forma desse conhecimento, ele está disponível em todo mundo, mas ele é capaz de ser apreciado pela pessoa que tem essas qualidades. Então é um simbolismo interessante desse Vrishabha. A Yambikesham.
Ambikesham é aquele que é o senhor de Ambika. Então aqui ele mostra, ele descreve dessa forma que a gente conhece. Shiva muitas vezes é apresentado como um casal, né? Você tem Shiva e Durga, Parvati, que é chamada também de Ambika. Ambika quer dizer a mãe, Amba, a mãe do universo, a mãe do universo inteiro. Vai aparecer no próximo verso, a gente lê depois. Esse é Ambikesham. Ambikesham é muito importante, essa ideia do casal. Por quê? Porque para nós em Vedanta, em certo sentido, tomando um certo caminho, a gente pode ver esse Shiva como Nimitta Karana, uma causa inteligente, e Parvati como uma causa material. Pai, assim como a mãe é a causa material da criança, de certa maneira, né? A gente sabe que, claro, os dois compõem material, mas a criança que nasce, né, o efeito ali, ele é não separado da mãe, é parte do corpo da mãe totalmente. Então a mãe é vista esse símbolo, né, da causa material. E Ishvara é os dois ao mesmo tempo, é a causa inteligente e a causa material. Então Shiva nunca está sozinho, ele está sempre com Amba, com a mãe do universo. Por isso ele é chamado Samba. Não é samba. Samba. Então, esse samba é muito importante, porque indica isso. Esse sa do início é sa-amba, aí fica samba. Então, aquele que está sempre com ela, com a mãe. Ou seja, os dois nunca estão separados. E aí, no próximo verso vai aparecer uma expressão mais significativa ainda, que é a ideia de que vai aparecer Girijada Deham, aquele que tem Girijá como a parte, metade do seu corpo. Então, vai aparecer essa ideia aí. Às vezes é apresenta como um casal, mas para mostrar que os dois não estão realmente, não são duas coisas separadas. Aí, juntam os dois num corpo só, metade do corpo é masculino, né, Shiva, e a outra metade é Parvati. Muito bonito assim, mano. Ambikesham. Aí a próxima é Katwanga, Shula, Varada, Bayahastam. Isso é uma palavra só. Katwanga, Shula, Varada, Bayahastam. Aquele que tem na mão, Hasta. Como que estão as mãos de Shiva nessa forma tradicional que ele é visto? Então ela descreve isso aí. Duas armas, Katwanga e Shula. Shula é o tridente. Katwanga tem interpretações diferentes, mas basicamente é uma arma de Shiva. Geralmente é vista uma das formas de ver esse Katwanga como tipo um bastão com uma caveira assim. E Shula é esse tridente, ou então uma lança, ou então um tridente. Então ele tem essas armas. Depois ele vai dizer Varada, o gesto de doação de bênção, né, como Mahalakshmi tem aquelas moedas saindo assim, e Abhaya, essa Abhaya Mudra, que é esse gesto de não precisa se preocupar, né, de não medo, tudo bem, não se preocupe. Então, várias imagens, não só Shiva, várias imagens você vê assim, né, com essa mão assim, essa aqui quer dizer, não tenha medo, você não precisa ter medo. Porque você é um devoto, não vai acontecer nada de negativo com você. Você está num caminho que não tem como você cair completamente. E fundamentalmente você pode descobrir que você é o Abhaya Swarupa. E aí, o gesto de bênção, eu sou aquele que dá Yoga Bhishema, tudo que você precisar em termos de Yoga Bhishema, aquilo que você precisa adquirir, aquilo que você precisa preservar em termos da sua vida. Se você é um Nitya Yukta, está totalmente dedicada a esse conhecimento, isso vai ser dado, isso é dado para você. Então, esses gestos. E essas armas, qual o significado dessas armas? Por que Ishvara tem essas armas? No Rudram, que a gente canta de manhã, não aparece, né, essas armas. Só que lá ele é visto como uma pessoa com um arco e as flechas. Então a gente começa saudando, eu saúdo, ó Rudra, eu saúdo você. Eu saúdo a sua raiva, Namastê,
Rudramanya Vautota Ishave Namaha. Eu saúdo a sua raiva e as suas flechas, para que você não me fira. Essas armas quer dizer o quê? O resultado negativo de ações, na forma da lei do próprio karma. Você faz uma ação negativa, né, contra o Dharma, você atravessa o Dharma, vai vir alguma coisa, você vai se manifestar num sofrimento, alguma coisa. Então, saudações a Shiva, a raiva de Shiva, aos arcos, as flechas. Depois tem Namaste Rudramanya Vautota Ishave Namaha, Namaste Astu Hanvane Pahubhyam Utate Namaha. Então, saudações ao seu arco e Pahubhyam, e as mãos também que soltam os braços que soltam essas flechas. Saudações a você. Aí, tendo saudado, você se torna um devoto. Saudações a essas suas armas. E o que acontece quando você se entrega a esse Ishvara que possui essas armas todas? Aí ele se torna o protetor. Suas armas deixam de ser uma ameaça, você não vê mais como uma ameaça, eles se tornam uma proteção. E aí o Rudra também diz depois, né? Ya Ishu Shivatama Shivam Babhuva Te Dhanuhu. Shivam Babhuva Te Dhanuhu. O seu arco, Shivam Babhuva, se tornou auspicioso, se tornou tranquilo. Shiva aqui é só um adjetivo do arco. Então agora seus arcos se tornaram, seu arco, sua flecha está tranquilo, não tem mais medo. Porque eu sei que mesmo que venha alguma coisa, vai ser só para me colocar ali no caminho de volta. Não vai chegar a me ferir, essas flechas não vão me ferir, vão só me dar uma chamada de atenção. Como é dito que aqueles certos pastores, é dito que eles jogam pequenas pedras nas ovelhas quando elas estão se desviando, assim, eles estão indo para um caminho que na estrada pode ser atropelado. Aí os pastores jogam pequenas pedras nas ovelhas. Não para ferir a ovelha, mas para que ela volte ali para o caminho. Então a gente pode ver dessa maneira também. Essas armas de Shiva podem continuar vindo. A oração não é Shiva, jogue fora suas flechas, não sei o que, não. Que suas flechas, seu arco todo se torne uma bênção para mim, seja bom para mim. Então por isso Shiva tem essas armas. E aí a gente pode ver com medo, como uma ameaça, mas quando a gente se torna um devoto, a gente vê essas armas como a nosso favor e elas se tornam então auspiciosas. Então lá no Rudra, nesse que a gente canta de manhã, tem essas flechas, arco e flechas. Aqui são essas armas diferentes. A gente pode pensar nisso na hora que a gente canta. E aí, Abhayahastam, aí depois Isham. Isham a gente já viu, é outra palavra para Ishvara, Senhor. Acho que eu tenho que ir mais um pouco mais rápido. Isham. E aí, antes da gente entrar nos versos, vamos ver essa expressão aqui, muito interessante, que é o refrão de todos os versos, vai ter esse verso. Aí é bom que a gente já, entendendo isso, aí nos próximos a gente já não vai precisar explicar de novo. Todos eles terminam com esse Samsara, Ruga, Haramal, Shandamadviti, que nos ajuda a entender um pouco melhor essa ideia do Samsara que a gente viu na aula passada. Aqui ele usa a palavra Samsara, Roga, Haram, Aushadam. Então Shiva, eu lembro de Shiva quem é esse Shiva? Ele é Aushadam. Aí quem estuda Ayurveda sabe, Aushadam é uma medicina, é o remédio. E o que esse remédio faz? Ele Samsara, Roga, Haram. É o remédio que Haram elimina Samsara, Roga. A doença do Samsara. A doença do Samsara aqui, no sentido Samsara que é semelhante a uma doença. Samsara, Roga. Então aqui é muito interessante essa comparação do Samsara, que é um problema fundamental, com uma doença. Isso aparece na Mandukya Upanishad, no comentário de Shankara. No início ele explica o resultado, qual é o benefício de estudar Vedanta. Ele dá esse exemplo. Ele dá esse exemplo dos Swastata.
Assim como para uma pessoa que está doente e ela se cura, o que acontece? Ela simplesmente volta para o seu estado natural. Então, o resultado do Vedanta é isso, não é uma coisa extra, é uma eliminação e você, entre aspas, um retorno ao que você é, ao Swastata. Só isso. Então, aqui aparece essa expressão, Samsara, Ruga, Karama, Aushadam. E aí, sempre que tem um exemplo, né, no Shastra, é muito importante a gente... Um exemplo para qualquer coisa, né, que é dado no Shastra, a gente tem que apreciar. Tá tudo bem? Tá alto. Acho que é porque eu estou um pouco perto do microfone, se eu ficar um pouco mais afastado. Então, Samsara, Ruga, Karama, Aushadam. Tá bom? Então, vou tentar me afastar. Eu estava, sei lá, achando que estava baixo, porque eu não me ouço, aí eu estava afastado, eu estava chegando assim. Vou ficar assim, tá bom? Tá bom, então, tá bom, vamos continuar. Então, eu estava falando ali o exemplo. Então, agora atenção, que essa parte é muito importante. Samsara, quando sempre tem um exemplo, como da cobra, da corda, qualquer exemplo do pote, do mar, é sempre importante a gente lembrar que exemplo tem semelhanças com aquilo que está sendo exemplificado e tem diferenças também. Algumas pessoas ficam muito rígidas, aí ficam, mas se a cobra então não desaparece, fica querendo ficar muito firme no exemplo e começa a ver defeitos, né, nos exemplos, e aí o exemplo, se fosse igual, não seria um exemplo, seria a própria coisa. O exemplo é um exemplo. O exemplo tem certas diferenças e semelhanças. Então, quais são as semelhanças e diferenças dessa doença com o samsara? Então a gente pode pensar em 3 semelhanças com a doença e o samsara. A primeira semelhança é que é um problema, é uma coisa desagradável, né? Não existe nenhuma doença que seja agradável, senão não seria uma doença. Imagina se você é uma doença que não tem nem como falar, é uma coisa que vai te fazer, que você não se incomoda, que faz bem, não faz mal para o seu corpo e você não tem nenhum problema com aquilo. Não pode ser chamado de uma doença. Doença quer dizer que é uma coisa que você quer se livrar daquilo o mais rápido possível. Então é um problema fundamental. Por isso é chamado, uma das semelhanças é essa. Assim como a gente quer se livrar de uma doença, samsara também, essa busca por me tornar alguém, sofrimento, é uma coisa que você quer se tornar ali. E aí tem também outra semelhança. É algo que pode ser resolvido. A doença é algo que pode ser eliminado, porque só se tratar, o seu estado natural pode ser sempre retornado. Como uma possibilidade, não quer dizer que todas as pessoas vão. Claro, tem doenças que acompanham a pessoa até o resto da vida. Mas, de maneira geral, a doença é algo que pode ser. Existe a possibilidade de ser eliminado. Então, samsara também é algo que é possível ser eliminado. E a outra semelhança interessante é que esse samsara, ele não vai embora de uma vez imediata. Assim como uma doença. Qual doença que é eliminada imediatamente? Você toma um comprimido, aí some na mesma hora. Mesmo se seja a coisa mais, uma dor de cabeça, ainda assim você toma um comprimido, demora um tempo. Uma doença, e quanto mais tempo você fica com a doença, às vezes mais difícil é você se tornar livre dela. Você fica muito tempo, a doença de vitamina B12, a deficiência, aí você começa a tomar vitamina B12, não vai melhorar na mesma hora. Você ficou 5 anos com deficiência, vai demorar alguns meses. Então, esse samsara também é uma coisa importante de apreciar. Essa aquisição do conhecimento não é um evento imediato. Muitas pessoas têm essa ideia, né? Vou estar meditando assim, e de repente vai acontecer alguma coisa, vai ter um marco assim. Mas não, é como o Swami falava, é um growing clarity, é uma clareza que cresce com o tempo. Esse que a gente chama de moksha, esse objetivo último, na forma do conhecimento firme, de que eu sou Brahman, não vai vir um dia, de madrugada, você vai estar meditando, vai acontecer. Esse exemplo é interessante para pensar. Como Sara Ruga, ele cresce, essa clareza cresce com o tempo, esse samsara Ruga vai embora com o tempo. E quais são as diferenças? Essas são as semelhanças, as diferenças. Diferença que
A doença pode ir embora por ela mesma. Às vezes algumas doenças vão embora sozinho. Você não faz nada e a doença vai embora. Você está lá com a febre, não sei o que, alguma certa doença, não deixa embora. O samsara, ele não vai embora por si mesmo. Se não é, de repente você vai estar assim e alcançou o moksha. Não vai acontecer. Sem querer, não. Algumas pessoas falam, não, mas agora que eu sei que moksha é isso, que eu não vou nascer de novo, eu não quero moksha não, tenho medo. Vai que eu alcanço o moksha sem querer. Estou ali na aula de Vedanta e dá um estalo assim. Aí eu alcanço o moksha. Aí já era, né? Você não vai ter outro nascimento. Sinto informar. Ah, mas eu já... Não existe isso, porque professor. Enfim. Então, samsara não vai embora. Ele não vai embora por ele mesmo. Você tem que querer muito. E aí a diferença importante também, que é importante a gente saber, é que a diferença entre o exemplo da doença e do samsara. A diferença é que doença é um problema real. É um problema real que você tem que fazer alguma coisa. O samsara não é um problema real. É um problema ilegítimo, como a gente aprende na Gita. Krishna diz lá. Ashochanam bashocastam prajnavadam shabhashasi. Você está sofrendo, mas o sofrimento é verdadeiro, não é que o sofrimento é falso, mas a causa dele não é legítima. E aí a gente pode usar a nossa criatividade e pensar em várias doenças que não são reais, que muitas vezes acontecem. A gente acha que a gente está com uma doença e aí acaba que você está com a doença mesmo, né? Você, às vezes, tem uns problemas de gases e você sente uma dor aqui no peito. Aí é muito comum, a pessoa acha que estou morrendo vou ter um infarto. A pessoa tem certeza absoluta que vai morrer. Acorda no meio da noite com uma dor aqui, uma pontada no peito. Já estou tendo um infarto. E o sofrimento é real, não é que brincadeira. Depois a pessoa vai rir, né? Mas na hora a pessoa não vai nem contar para ninguém, para não assustar a família. Né? Não vou contar para ninguém, porque aí vai dar emergência, aí vai lá, não tem nada. Então o samsara é assim, é como essa doença. A eliminação de um problema que não existe, um problema que não é real. Como é que você pode resolver um problema que não é real? Você pode tomar quantos remédios você quiser, não vai adiantar nada. Imagina, você acha que está com um problema no coração, você começa a tomar um monte de remédio. Não vai adiantar. Então uma remédio anti-gases, não, sei lá. Aí vai a pessoa. Então existe esse problema. Tem vários outros exemplos que eu tinha pensado em contar aqui, mas acho que vai acabar atrasando. Mas é um bom exercício. Pense em exemplos de doença e de problemas, não só de doenças, mas doenças também, mas problemas, de maneira geral, um problema que não existe. Como desce um menino, como óculos na cabeça. No dia a dia a gente vê problemas que a gente sofre com aquilo e depois a gente fala, estava procurando a chave lá. Aí depois descobriu, estava aqui hoje, né, pediram para anunciar que perderam uma chave. Aí estava aqui na casinha do Zeca, ele escondeu a chave do carro, tinha sumido. Então, às vezes está no nosso bolso a chave e a gente fica procurando, depois a gente fala, então, mas o específico aqui é doença, então ser órgão, tem isso também. Eu recentemente encontrei um amigo meu da escola de infância, que eu não via há muitos anos, e na escola ele era muito magro, assim, muito magro. E aí agora ele ganhou bastante peso, né, com o tempo. E aí estava me contando que ele tentou emagrecer, ele fez algumas dietas, começou a reduzir o peso, e aí ele notou aqui que tinha um caroço aqui na coluna, aqui na barriga, né? Um caroço estranho, aí foi no médico, isso aqui. Aí ele tinha certeza que era algum problema sério, né? Um caroço aqui no seu tórax, o que é isso? Aí ele foi, fez o exame, aí o cara, não, aí vai demorar, aí depois você pega o exame e leva lá. Aí ele já estava marcando a cirurgia, ele conseguiu falar com a pessoa que fez o exame, marcou a cirurgia, falou, mas não tem antes de eu falar com o médico, tem como já me marcando para ele já me deixar na frente, né? Porque ele já marca logo, qualquer coisa eu cancelo depois, se não for, né? Mas eu tenho certeza que é.
Aí depois ele foi ver, aí a namorada dele notou que, na verdade, acho que era a costela dele, estava aparecendo de novo. Era o osso, né? Não estava chamado. Várias doenças que a gente acha que tem e não tem. Então, samsara é assim. Então, por isso que às vezes a gente fala, samsara existe, mas o samsara não existe ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele é assim, ele tem essa natureza. Como a doença do gás aqui, você vai dizer que a pessoa não está sofrendo, que não existe nada? Não, não existe. Não, existe algo, precisa ser resolvido, mas ao mesmo tempo não é um problema real. A única forma de resolver o problema não real é através do conhecimento. Então esse Shiva esse samsara, roga, haram, aushadam, é o remédio que elimina essa doença do samsara. Só pode ser eliminado através do conhecimento, nada mais. O que você fizer vai continuar o problema, porque não é um problema real, que precisa ser resolvido. A resolução é na forma do entendimento. Nunca houve samsara. Mas não é tão simples, já falei, agora que vocês já sabem, então resolveu o problema. Não vai tentar assim. Então é algo que vai com o tempo, né? Então é um problema não real, não existe. Mas ao mesmo tempo o sofrimento, né, parece que existe. E nesses casos a única resolução é o conhecimento. Ah, mas será que não tem um outro remédio? Não, ele diz aqui, Advitiyam. Esse Advitiyam, o que quer dizer? Advitiya quer dizer segundo. Advitiya quer dizer sem segundo. Geralmente é usado para Brahman. Brahman é aquele que é um único e não tem um segundo. Então por isso é chamado Advitiyam Brahma. Mas aqui é no sentido mais simples. Advitiyam quer dizer ímpar. Quer dizer, não tem uma outra possibilidade. Então é muito interessante, muito bonita essa frase. Samsara, roga, haram, aushadam, advitiyam, pratasmarana, cedo pela manhã. Eu me lembro desse Shiva, que é o remédio. Geralmente o conhecimento é visto como remédio, né? E Ishvara é o médico. Ele dá o remédio, que é o conhecimento. Mas aqui a gente pode entender que o remédio, de fato, o remédio que resolve esse problema é na forma do conhecimento de Vedanta, que vai fazer eu perceber que eu sou sempre livre. Mas o conteúdo, o princípio ativo desse remédio, que é Vedanta, Vedanta é o remédio, mas qual é o princípio ativo do remédio? É Ishvara, né? O conteúdo ali, né? A gente pode imaginar assim, uma seringa, né? O remédio ali é o Shastra. Mas qual é a forma química ali, a coisa que vai funcionar é Ishvara ali, a identidade com Deus. E a seringa é o que? O Shravanam Nidityasana, que porque o conhecimento está lá, tudo bem, existe o conhecimento, mas o conhecimento tem que entrar em mim. Ele entra em mim através dessa seringa, que é o Shravanam Nidityasana. E essa seringa não tem como você aplicar sozinho em você. Você precisa de alguém que aplique essa seringa. Então, você pode ver o professor aqui como que ele quer. O médico, né, que vai aplicar, vai saber aplicar essa seringa. Então, agora o próximo verso. Pratarnamami girisham girijardadeham sargastiti pralayakaranamadidevam Vishveshwaram Vijita Vishwamanoviramam Samsara Roga Haram Aushadam Advitiyam Agora cantamos juntos. Pratarnamami girisham girijardadeham sargastiti pralayakaranamadidevam
Vishveshwaram Vidita Vishwamano Viramam Samsara Roga Haram Aushadamadvitiyam. Então aqui ele diz Pratara. A palavra é Pratara, é indeclinável, só que aí, às vezes esse repa no final, esse R vira um visarga, né? Fica como a gente Prataha Smarana, Pratas, né? Vira um S, som de S. Mas aqui não tem nada, fica Pratara Namami. Cedo pela manhã, Namami, eu me cubro. Vou tomar só mais algum tempo, são 6 horas, vou dar 6h10, assim, 6h05. 6h05 eu paro. Selecionar o que eu vou falar aqui. Patarinamami, Girisham, Giridyarda Deham. Esse Giridyarda Deham foi aquilo que a gente viu. Cedo pela manhã, eu me curvo, aquele que é Giridyarda Deham, aquele que tem Deha, o seu corpo é Giridyarda, metade Arda, Giridya. Giridya é o nome de Parva, aquela nascida da montanha. Então Giridya Arda Deham. Girisham aparece no Rudra também. Girisham quer dizer aquele que reside nos Vedas, está disponível ali para ser conhecido nos Vedas. Aí você tem Sarvasthiti Pralaya Karanam. A causa, a gente fala, a definição mais simples de Ishvara para a gente pensar, ainda que tem tantas coisas a serem faladas, mas que a gente também tem que pensar, o que a gente quer dizer quando a gente fala Ishvara? Jagat Karanam. Jagat Karanam, a causa do universo. Mas para ser mais específico, o Shastra ensina a causa da manifestação do universo, permanência e dissolução do universo. Isso é outra maneira de falar sobre a Ishvara como a causa material. Porque quando a gente fala que ele é a causa da dissolução, é no sentido de que ele é aquilo para o qual o seu efeito, que é o universo, retorna. E o que é aquilo para qual o efeito retorna quando ele é destruído? Quando um pote é destruído, pote de barro é destruído, dissolvido, ele retorna para onde? Para a causa inteligente ou a causa material? Ele retorna para a causa material, que é o barro. Então, o oleiro, a pessoa que fez o barro, imagina, você quebra o pote aqui, aí vai lá para o cara que fez o pote. O cara que fez o pote pode estar muito longe, a causa inteligente. A causa material, então, é aquele que é a base da dissolução, para lá e a cara. Né? Então, isso aqui equivale a essa mesma mensagem tão importante que a gente tem visto. Sarvasthiti Pralaya Karanam. Adi Devam, aquele que é o Deva que está lá no início, Adi, início do universo. Antes do universo aparecer, antes da vida na Terra aparecer, esse está lá, esse Deva está lá, Adi Devam. Vishveshwaram, aquele que é o Senhor, Ishvara de Vishwa, de todo o universo. Ele tem uma palavra importante, interessante, ele tem esse Vidita Vishwamano Viramam. É uma palavra difícil de traduzir. A composição de Vidita Vishwa, quer dizer, aquele que vence a todos, aquele que vence a todas as pessoas. Mas como que ele vence? Mano Viramam, como aquele que é o mais encantador. Mano Viramam quer dizer muito belo, mas literalmente quer dizer aquele que é o deleite da mente. Então ele conquista o universo inteiro como? Através da sua beleza, do seu encantamento. E aí a gente pode ver como, pensando na forma de Shiva, que é dita como, a forma específica dele é dita como muito bonita. Mas a gente pode pensar também, especialmente nesse verso que é o segundo, que fala sobre Vishvarupa. A gente pode apreciar isso, Ishvara na forma do próprio universo, que encanta a gente. Quando você olha um pôr do sol,
a lua nascendo ali, e você se encanta. Quem é esse que você está se encantando? É o universo, mas o universo é Ishvara. Então Ishvara é Manobiram, aquele que encanta todas as pessoas, vence todas as pessoas por essa beleza. Beleza da música também, tudo isso é Ishvara, né, que nos encanta. Então qualquer coisa, sempre que você se encantar com qualquer coisa, com a música, com uma paisagem da natureza, com um momento na natureza, você aprecia, isso é Ishvara. Essa beleza da natureza que nos impacta é Ishvara, na forma de todo o universo. E aí o refrão é o mesmo, Samsara, Loga, Haramal, Shadamanityam. Eu pensei em fazer o verso 3, mas não tem problema. Vocês todos são estudantes de Vedanta. Esse aqui não é um texto de Prakarana Granta, então se espera, na verdade, que uma pessoa que estuda Vedanta que saiba um pouco de sânscrito, vendo isso aqui você entende. Então, vou deixar com vocês esse terceiro verso, que é o mais difícil.